Boa noite! Começa agora mais um programa Corpo e Mente. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre luto, como superar uma perda, até porque a gente está tendo nesse mês o Dia de Finados. Quem vai esclarecer esse assunto é a psicanalista Rosane Mendonça, que já vem pela segunda vez no nosso programa. Seja muito bem-vinda novamente. Boa noite, Franciele. Obrigada novamente, pelo convite de poder estar aqui, conversando sobre esse assunto que é bem importante. Muita gente teme o assunto morte, mas hoje a gente vai discutir, eu tenho certeza que vai esclarecer bastante a dúvida do pessoal que está em casa hoje, domingo, dia de finados, todo mundo começa a refletir um pouco mais sobre a morte, lembra dos entes queridos que já se foram. Eu tenho certeza que a gente vai levar um real significado do dia dos finados. Até é bom tu esclarecer, porque a gente só pensa como a questão de lembrar dos mortos, mas qual o real significado do dia de finados? O dia de finados ele foi uma criação do catolicismo, ali mais ou menos no século I, século II, surgiu a ideia de começar a rezar pelos mortos, Depois ali mais ou menos no século V, a igreja instituiu então que esse procedimento seria realizado todos os anos, como uma maneira de rezar pelas almas. Por quê? No catolicismo, quando a pessoa morre, se ela foi uma boa pessoa, ela vai para o céu, para um lugar melhor. Se ela não foi uma boa pessoa, ela vai para o purgatório. Então, naquela época, se entendia que essas rezas por esses mortos ajudariam eles nesse processo de evolução, de sair do purgatório. Depois, mais ou menos, século XV e XVI, aí sim se criou o dia 2 de novembro. Por quê? Porque no dia 1º de novembro é o dia que se comemora Todos os Santos, o dia de Todos os Santos. Então se associou o dia 2 como uma data para lembrar dessas pessoas queridas, para fazer de uma certa maneira uma homenagem e ao mesmo tempo se rezar, porque o que a gente faz é isso, a gente lembra da pessoa no dia de finados, finados quer dizer fim, o findo, a pessoa não existe mais, acabou, e ao mesmo tempo como uma maneira de orar por eles, E o dia de finados é um momento que a gente, além de lembrar dessas pessoas queridas, também é um momento de luto, Só que, claro, o nosso significado de luto, para quem está assistindo, com certeza associa mais à morte, realmente. Mas o luto pode estar ligado a qualquer coisa, pode estar ligado a terminar um relacionamento amoroso, trocar de emprego, viver longe da família, pode estar ligado a N fatores. Mas hoje, em específico, como a gente está falando em ente querido, em morte, como lidar com o luto? Cada um tem um luto diferente. Qual o real significado do luto? Sim. Então, toda vez que a gente tem perdas, tu falou muito bem, as perdas envolvem várias situações, não só a morte de um ente querido ou conhecido, Diariamente a gente está tendo perdas, A gente pode ter perda de um emprego, a gente pode trocar de cidade, a gente pode ter perda de um relacionamento, enfim, perda de ideais. Então, diante das perdas, a gente precisa de um tempo para elaborar essa perda, que a gente denomina de luto. Claro que a gente associa muito mais o luto com a questão da morte, A gente não pensa muitas vezes, eu perdi o emprego e tudo bem. Não, há um período ali que a gente fica triste, a gente fica um pouco sem tanto interesse, por outras coisas. O luto realmente é esse processo, desde a perda até entender, começar a levar a vida, ver que a vida continua. Então, o luto é todo esse processo. E dentro desse processo existem várias fases, nesse caso. Existe, assim, nada é muito estanque, Mas, assim, a partir da perda, o luto, vamos pensar assim, o luto ele é um processo de elaboração dessa perda. Dentro desse processo ele pode variar de pessoa para pessoa. Isso significa que tipo de perda que teve, o contato que teve com essa perda, a idade da pessoa. Então, tem vários fatores que contribuem para que esse luto se elabore de maneiras diferentes. Mas geralmente, como a gente está falando de finados, então vamos falar assim da perda de pessoas, de entes queridos.
Geralmente, um primeiro momento é um estado de choque, né? Porque a gente nunca está preparado para a morte, né? A gente não tem essa consciência diariamente que a gente morre. A gente muitas vezes não acredita que a gente vai morrer. A gente não para, não é um pensamento que toma conta da gente, que faz parte do cotidiano. Não, a gente pensa na vida, né? E quando pensa, ainda se sente mal também, de perder alguma pessoa muito próxima. Sim, sim, porque quando a gente ama, ao mesmo tempo, a gente tem medo de perder essa pessoa. Seja para a morte, ou seja para nos relacionamentos, no caso também, né? Tem medo de perder o marido, o namorado, enfim. Então, dentro desse luto, há esses momentos, né? O primeiro momento sempre é mais difícil, é um choque, é como se eu ficasse anestesiada, eu não estou entendendo muito bem. Isso é prova de que a gente não está preparado. Se eu estivesse preparado para a morte, eu não passaria por esses estágios, eu já aceitaria mais rápido e já tocaria a minha vida normal, né? Mas nesse momento ali, toda aquela energia que eu coloco nesses objetos, vamos dizer assim, de investimento, de amor, né, das pessoas, eu vou precisar, durante o luto, pegar de volta essa energia, né, esse investimento e fazer outra coisa com isso. Porque eu não tenho mais aquela pessoa no meu dia a dia. Não tenho então, mais. a boa atitude em relação ao luto seria usar essa energia para uma outra coisa e não guardar ela para si. Não remoer aquela situação, não remoer aquele momento triste. Uma coisa também é a questão do choro, né? Muita gente pensa, não, vou ter que parar de chorar, vou prender esse meu sentimento. E até as pessoas que estão próximas acabam fazendo frases. Pra quê? Pra que tu tenha uma vida toda em frente, continua. A pessoa não queria te ver chorando. Isso aí são frases que ajudam ou não? Não muito, porque o processo do luto precisa ser passado, né? A pessoa precisa passar por essas fases, ela precisa ter raiva, né? Ficar indignada, chorar, muitas vezes vem até um pouquinho de culpa, né? Eu poderia ter feito talvez mais pela pessoa, e vem todo um resgate às vezes de uma história, né? Então, esses sentimentos precisam ser aflorados, porque senão eles ficam por dentro da pessoa, né? E aí isso pode se transformar em alguma doença e algum problema. A pessoa pode ter, digamos, né, uma depressão, ela pode não ter mais vontade de viver. A vida perde o sentido para ela. Por isso que não adianta as pessoas na volta, por mais boa vontade que elas tenham, né, de incentivar, de animar, de falar essas frases positivas, porque a pessoa sente aquilo de maneira tão forte que não é suficiente para que ela saia. Então, sempre precisa de um tempo, né? O luto é algo natural, ele é doloroso, ele não é patológico, né? Todas aquelas sensações, aqueles sintomas que a pessoa enlutada tem, faz parte do processo. Por isso que ela precisa se afastar um pouco do meio, né? Do meio social, para poder usar essa energia para trabalhar isso, para ir processando, né? Isso que aconteceu. É impossível aceitar uma perda se você não passa por esse. E cada um tem uma reação em relação a uma perda, né? E a questão assim, a pessoa aqui tu vê que está sofrendo com aquela perda, com aquela morte, como que as pessoas ao redor devem reagir com isso? Da mesma maneira, né? Primeiro passo é acolher, né? É estar ali, né? Geralmente a família ela pode se oferecer para escutar, né? Fazer falar é sempre muito importante, né? A gente acha que se falar e se lembrar, se contar as situações que passaram juntos, isso dificulta. Não, pelo contrário, porque isso vai simbolizando, você vai falando e vai amenizando essa dor, vai fechando a ferida. Ou seja, você não vai esquecer, né? Essa dor, ela sempre vai te acompanhar um pouquinho, mas o sofrimento não precisa sofrer a cada vez que lembra da pessoa. Aí a gente está numa questão patológica se a pessoa não consegue mais ter as lembranças sem sofrer, né? Ela fica presa nisso, né? Ela não consegue aí continuar vivendo. A vida perde o sentido. Por quê? Porque ela
tinha colocado o único sentido da vida dela naquela pessoa lá. Mas então, lembrar de momentos, sejam bons, ruins, normalmente lembra de momentos bons. Então, em certo aspecto, não é negativo. Lembrar pode ser bom até para a pessoa poder materializar também aquela perda, né? Eu acho que talvez o contrário, para poder simbolizar, porque justamente o material, né, a pessoa não existe mais. Sim. Ficou o quê? Vazio. Ficou um buraco na minha vida, né? Então, eu posso ir simbolizando isso. É que a gente usa muito a palavra simbolizar, isso quer dizer o quê? Colocar palavras. Eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando, que cada vez que eu falo, a minha dor diminui um pouquinho, né? A gente Isso vê, em relação a qualquer perda. Sim, Não acredito que necessariamente sim. sobre a morte. Acredito que sim. Né? Porque muita Porque gente quanto mais quando... você fala, você vai elaborando e aí você vai olhando para a situação de perda de uma outra maneira, vai dando um outro sentido. Você começa a ter outros pontos de vista em relação àquele momento, àquele fato na vida. E assim, a questão das mortes súbitas, normalmente essas refletem de uma forma... Na verdade, num primeiro momento, quando a pessoa recebe a notícia, é aquele choque, né? E até a pessoa realmente dar-se conta de que a pessoa morreu, de que a pessoa próxima morreu, demora um tempo, né, Rosane? Demora. E assim, ó, por isso que é importante, né? Quanto tempo que demora o luto, né? Como que a gente pode caracterizar se está dentro de um processo esperado ou se está muito tempo ou não? Geralmente ali no primeiro ano acontece todas aquelas situações na ausência da pessoa, né? Quando a gente vai comemorar finados, quer dizer, geralmente um ano, né? Um ano depois a pessoa já passou, por exemplo, comemoração de aniversário, Natal, todas essas comemorações que se fazia na presença da pessoa, né? Passado um ano já não se faz mais, então já é um certo tempo para poder ir se acostumando que, no Natal fulano não tá mais, sempre passou o Natal com a gente, né? Hoje é aniversário do fulano, não tá aqui. Só começa a refletir realmente sobre aquilo e daí sim se dá conta, né, sobre o ocorrido. E nas perdas súbitas, o nome já diz, é súbito, né? Realmente pega a pessoa, né, totalmente e de forma inesperada. Talvez um pouco diferente de quem já tem alguém que está com uma doença terminal, que mesmo assim não quer dizer que quando essa pessoa, né, morrer, que os entes queridos não vão se abater também. Porque sempre se tem a esperança de que não vai morrer. Entendi. Rosane, a gente vai continuar sobre esse assunto, a gente só vai para um rápido intervalo e daqui a pouco continua falando sobre isso, vai esclarecer um pouco mais. Existem também diferentes sensações e emoções que a pessoa sente, que ela falou a questão da culpa, mas também pode ser sentimento de raiva, quando é caso de acidente de trânsito e a culpa realmente não é da pessoa que morreu, a pessoa que foi a vítima, na verdade ela sofreu por atos inconsequentes de outra pessoa. Então a gente vai conversar sobre isso e falar também um pouquinho sobre outros tipos de luto, a questão que a gente falou do relacionamento amoroso, perder uma pessoa que você gosta bastante, não que a pessoa morreu, mas realmente romper um relacionamento, mudar de casa. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu aguardo você no próximo bloco. Já, já!